Oi, gente, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui começando a nossa série sobre remédios constitucionais. E o primeiro remédio constitucional que nós iremos aí estudar, relembrar, é o habeas corpus. O que é o habeas corpus? É uma garantia constitucional que está inclusa lá no artigo 5º, parágrafo 68 da Constituição Federal, e ele visa proteger, visa garantir o nosso direito à liberdade, o nosso direito de ir e vir. Quando que eu vou usar o habeas corpus? Em duas situações: quando ocorrer ilegalidade, no caso da prisão ilegal, e quando ocorrer o abuso de poder. Só isso. Eu vou ter duas modalidades de habeas corpus. Quais são elas? O habeas corpus repreensivo, também chamado de liberatório, e o habeas corpus preventivo. Quando que eu vou usar o habeas corpus preventivo? Quando eu me sentir ameaçado de ter o meu direito cerceado. Um exemplo, caso da CPI. O indivíduo sabia que ele ia lá testemunhar sobre um terceiro, e ele sabia que aquele testemunho iria complicá-lo também. Então, ele já entra com um pedido de habeas corpus preventivo. Temos também o habeas corpus repreensivo ou liberatório. Como o próprio nome já diz, ele serve para liberar um cidadão que já está de fato naquela situação. Nós temos aí o exemplo da prisão. A prisão já está decretada, ele já está preso, ele vai precisar do habeas corpus repreensivo, do habeas corpus liberatório. Devemos nos atentar também para o caso do foragido. Por quê? Porque o foragido ele já tem aquela prisão decretada. Então, ele também entra no habeas corpus repreensivo. Sobre o habeas corpus, o que eu preciso saber? Primeiro, ele não pode ser apócrifo. Segundo, ele é gratuito. Terceiro, ele pode ser expedido por qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode fazer um pedido de habeas corpus. Eu posso fazer, você pode fazer, um idoso pode fazer, um menor de idade pode fazer, um preso pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer um pedido de habeas corpus. Como ele deve ser feito? Manuscrito, digitado? De qualquer maneira, seja manuscrito, digitado, não importa o papel, não importa. Ele tem prazo? Não. Ele tem um prazo para ser julgado. Ele tem até 90 dias para ser julgado. Mas prazo para ser pedido, não tem. Ao contrário de outras medidas constitucionais, que vão ter 7, 10, 15, 20, 30, 90 dias, ele não tem. Não tem esse prazo a respeito do habeas corpus. O que a gente deve ressaltar? A gente deve lembrar que o habeas corpus ele vai ter dois personagens, o paciente e o coautor. Que vai ser o paciente? O paciente vai ser aquele que se sentiu ameaçado, que está ameaçado ou que passou pela situação da ilegalidade. É o preso, é aquele que precisa do habeas corpus. Quem que é esse paciente? Sempre vai ser uma pessoa física. Sempre. Quem que vai ser o coautor? Pode ser público ou particular. No caso do coautor público, a prisão, uma prisão ilegal. Público. E no caso do particular, a gente tem o exemplo de uma clínica médica que interna um paciente psiquiátrico. Ele está lá contra a vontade dele, ele vai lá e expede um habeas corpus contra um coautor particular. Esses são os exemplos que nós temos. Temos que prestar atenção em uma coisinha, um detalhe que eu vou até ler para vocês, que está nas minhas anotações. Impetra-se habeas corpus ao juiz quando é praticado por autoridade policial. Impetra-se ao tribunal quando o ato a ser corrigido é praticado por um juiz.
Nós temos que prestar muita atenção nesses dois detalhes. Outra coisa é que não cabe no habeas corpus uma impetração sucessiva. Como assim, Raquel? Eu já impetrei um habeas corpus, não passou os 90 dias, ainda não foi julgado e eu já quero impetrar outro. Isso não cabe, salvo se for uma ilegalidade evidente. Se for uma ilegalidade evidente, aí eu posso ter essa exceção cabível sob a impetração. O que acontece com a pessoa que teve o seu pedido denegado? Nada. Vai continuar presa ou se sentindo ameaçada. Não vai alterar em nada aquele processo. Como eu disse, é apócrifo, pode ser manuscrito, não precisa de um advogado, qualquer pessoa pode fazer. Não tem prazo de prescrição e tem esse adendo sobre a sucessividade. O que mais é importante eu saber? Que um juiz ele pode conceder ofício. Um juiz ele pode ver uma prisão ilegal e ir lá e falar, olha, fulano está em prisão ilegal, vou expedir um habeas corpus. Então, o juiz também pode. O MP, ele pode impetrar a favor de terceiros. Isso é um ponto que já caiu em questão. Então, fiquem atentos aí os concurseiros. O que mais eu preciso saber sobre o habeas corpus? Artigo 142 da Constituição Federal. O que diz o artigo 142? Ela vai falar sobre punições militares. O que acontece? Ele vai dizer que um militar ele não pode expedir um habeas corpus. Ah, Raquel, mas tu falou que era qualquer pessoa. Sim, porque o STF já entrou em consenso, já deu o seu entendimento a respeito. O que vai acontecer? A gente sabe que os militares eles têm um regimento próprio e que acontecem punições administrativas. Então, se, por exemplo, vou inventar aqui um caso hipotético. Se o militar ele não pode entrar com a sua botina suja dentro do quartel. Aí ele entrou e foi colocada a ele uma punição de 2 dias na prisão. É o regimento militar, ponto. Não cabe habeas corpus, não tem porquê, porque o habeas corpus ele não pode ser impetrado por mérito para a questão militar. Mas se esse mesmo militar, ele, ao invés de passar os 2 dias preso, ele acaba passando 60 dias preso, aí cabe o habeas corpus. Por que cabe o habeas corpus? Porque vai deixar de ser uma questão de mérito e vai ser uma questão formal. É uma ilegalidade que está acontecendo ali naquele momento. Esses são os adendos que a gente precisa se lembrar sobre habeas corpus. Não é difícil, é simples e eu espero que vocês tenham gostado da explicação. Podem perguntar nos comentários, nos directs. Estamos aqui abertos a sugestões, a dicas, a perguntas. O nosso próximo tema vai ser votação lá nos stories e provavelmente vai ser ou habeas datas ou mandado de segurança. Não se esqueçam, habeas corpus é gratuito, não pode ser apócrifo, estrangeiro pode impetrar desde que esteja escrito na língua portuguesa, pode ser manuscrito e, mais uma vez, são 2 modalidades, repreensiva, também chamada de liberatória, e a preventiva. Somente em casos de ilegalidade ou abuso de poder. É isso, gente. Muito obrigada.